Galera, é o seguinte... Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom. Ai, meu Deus, vai. E aí, pessoal, tá começando o programa de hoje e eu vou falar de um jogo que eu tô esperando há, 4 anos. E foram 4 anos muito longos, foi 8 anos em 4 anos, entendeu? Não. Eu tô falando de Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom. Esse é o segundo título da franquia Ni no Kuni. O primeiro foi lá no PS3 e é um dos meus jogos favoritos do console. Sério, eu sou muito apegada mesmo a Ni no Kuni. Inclusive o nome do meu gato é Oliver, por conta do Oliver do primeiro jogo. E é muito difícil ver esse jogo objetivamente quando tem tanto sentimento envolvido. Mas bem, vamos lá. Aqui a gente segue a história do Evan Periwisker Tildrum, ou só Evan, porque esse nome é muito gigante, né? Ele é o herdeiro do trono de Dindondel, que é o reino que a gente já conhece lá do primeiro jogo. Acontece que no dia da coroação do Evan, ele sofre um golpe de estado e o povo dos ratos acaba tomando Dindondel. E pra não ser eliminado, digamos assim, ele acaba saindo mesmo do reino e vai procurar o que fazer ali no mundo, mesmo que ele seja uma criança que nunca viu nada fora do reino dele. Mas ele não faz isso sozinho, ele tem a ajuda do Roland, que é o visitante do outro mundo que a gente tem nesse jogo aqui. Lembrando que no primeiro, o protagonista Oliver é que era do nosso mundo e foi pro Ni no Kuni. Mas aqui o Evan nasceu lá no Ni no Kuni mesmo e o Roland é que vem de fora. E aí você imagina que essa história vai ser sobre como o Evan retomou o reino dele, mas na verdade é sobre como ele construiu um novo reino e que todas as pessoas desse novo reino dele vivam felizes pra sempre. Que é uma motivação um pouquinho estranha, né? Felizes pra sempre? Vamos ver, né, Evan? E basicamente é isso aí. Eu vou entrar um pouquinho depois dentro de personagens, reinos e tudo mais. Pode ficar com calma. Eu ia falar, ué. Tem café? Quero café! Foi um erro esse gole. Eu acho que pra esse jogo aqui é tanto a maldição quanto a bênção dele ser o número 2 do que foi Ni no Kuni no PS3. Lembrando que esse jogo foi muito amado não só por mim, mas por muita gente, porque não tinha tanto JRPG clássico assim naquela época no PS3. Daí ele chegou com uma história super envolvente, trazendo o Estúdio Ghibli, que é um gigante da animação japonesa, que trouxe coisas pra gente como A Viagem de Chihiro, como Castelo Animado, não é pouca coisa não. E junto com ele estava a Level 5, que é quem produziu o Professor Layton e mais um monte de coisa que a gente aprendeu muito a amar. O jogo tinha uma história envolvente, personagens muito carismáticos, e quando você chega pra ser a continuação de um jogo assim, é pesada. Pesado porque você sempre vai ser comparado em termos de roteiro com o primeiro, os seus personagens sempre vão ser comparados também com aqueles que todo mundo adorou, mas ao mesmo tempo você sabe exatamente o que é que tem que mudar pra melhorar o jogo, né? Até porque todas as críticas, todo o público vai falar o que é que não tá tão bom assim, e daí já tem meio que um mapa do que é que você pode fazer no número 2. E foi exatamente isso que eles fizeram. Várias mudanças aconteceram dentro do jogo para que ele fosse mais amigável para o público ocidental, já que o primeiro foi feito bem pro Japão mesmo. E no Japão, o próprio CEO da Level 5 fala que eles estão acostumados a jogar esse tipo de jogo sem focar tanto assim na ação e tal. Então um dos pontos que foram mais falados foi o sistema de batalha. Ele era muito baseado nos familiares, né, que eram aqueles bichinhos que a gente encontrava pelo mapa e que saíam de dentro dos próprios personagens. E era um sistema de batalha em turno, que acaba sendo um pouco lento para algumas pessoas que não estão tão acostumadas assim. Só deixando claro aqui que eu não acho que esse sistema precise necessariamente ser lento, e Persona 5, que eu tô sempre elogiando, tá aí pra provar isso. Mas no Revenant Kingdom, o que eles resolveram fazer é focar em um estilo de batalha mais parecido com o RPG de ação, onde você controla um personagem e os outros dois são controlados por inteligência artificial, e você pode se mover livremente pela batalha, usar 2 armas de curta distância, uma arma de longa distância, usar magia, esquivar, defender, muita coisa acontece dentro da batalha e ela é tudo menos chata. Os próprios familiares sumiram, né? E aqui foram substituídos, mais ou menos substituídos pelos Rigolds. É assim, se os familiares estão mais pro lado de Pokémon, os Rigolds estão mais pro lado de Pikmin, pelo menos visualmente, entendeu? Eles te ajudam na batalha de várias maneiras diferentes e eles não são completamente necessários pra você vencer nada, mas de vez em quando fica muito legal o que eles conseguem fazer, principalmente em batalhas de boss. Além das lutas tradicionais com inimigos ali no mapa e tal, a gente também tem aqui o Skirmish Mode. Dentro desse sistema que é completamente novo na franquia, você luta pra conquistar novos territórios pro reino do Evan. E acontece de um jeito um pouquinho estranho. A batalha toda acontece com uma visão em 3D
com os bonequinhos super deformados e não mais em cel shading, que é exatamente a visão que você tem quando tá dentro do mapa. Daí o Evan fica lá no meio e tem exércitos ao redor dele, que tem cores específicas que acabam funcionando em um sistema um pouquinho parecido com pedra, papel e tesoura, mas na minha opinião mais parecido com o sistema de Fire Emblem, onde cada uma das cores tem vantagem sobre a próxima e tal, e forma um triângulozinho. Seria muito legal esse sistema, muito divertido mesmo, como ele é no começo e tal, mas acontece que ele fica um pouquinho enfadonho, porque na verdade nessas batalhas você não faz nada além de girar o seu exército e usar especiais aqui e ali. Elas não são batalhas tão curtas assim, às vezes elas demoram um tempinho, e aí você vai vivendo aquilo e tem uma hora que você se pergunta, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Não faz tanto sentido. Mas pra quem gosta de minigames dentro do jogo principal, ele pode ser bem legal. Outra parte desse jogo que também funciona mais ou menos como um minigame é a construção do seu reino. O Evan começa com um lugar super pequenininho, só com umas barraquinhas e tal, de lona, e aí você vai andando por esse mundo enorme procurando pessoas pra serem os seus aldeões ali dentro do reino. E essas pessoas, elas podem trazer várias coisas diferentes pra você ao longo do jogo. Se o jogador resolver se dedicar e construir o melhor reino possível, ele pode ter um monte de vantagens que as outras pessoas não teriam. Mas não é obrigatório que você invista nesse reino o tempo inteiro para você conseguir avançar na história do jogo. O meu conselho é que você tente evoluir esse reino aos poucos, para que você não tenha que passar longos períodos só fazendo side quest para depois conseguir avançar na história principal. Eu acho que um dos pontos que as pessoas que não jogam esse estilo mais reclamam é que ele é bem lento, e esse jogo definitivamente não é lento. Ele é um jogo feito para quem não tem paciência de esperar a história acontecer, de pegar um monte de batalha com um inimigo fraco que já nem faz sentido naquele ponto. Ele é todo otimizado para quem não quer perder tempo mesmo. Outra mudança que eles fizeram também pensando nos ocidentais aí, que eu achei genial, é que o sistema de Fast Travel já começa no início do jogo. Fast Travel, para quem não tá sabendo ainda, é aquele negócio de você conseguir passar de um ponto para outro do mapa sem ter que andar a pé, toda aquela coisa, pegando batalhas no mapa e tudo mais. Assim que você sai de Dingdong Dell pela primeira vez, você já abre o primeiro portal de Fast Travel. E daí, todos os novos ambientes que você entra, às vezes vários por cidade, tem um portal de Fast Travel, o que torna muito simples viajar pelo mapa do início ao fim do jogo, não é nem um pouco cansativo, você não precisa usar os veículos que eles apresentam, sério, ficou, ó, genial. Sabia, né, que eu ia fazer o italiano em algum momento? Ao contrário de Ni no Kuni Wrath of the White Witch, esse jogo aqui não saiu do estúdio Ghibli, certo? Não tem nenhum envolvimento do estúdio aqui. E eu sei que isso pode preocupar muita gente, como também me preocupou, mas calma, porque não é todo mundo que saiu, não. O Yoshiyuki Momose, que é ex-designer sênior de personagens do estúdio Ghibli, tá trabalhando aqui, e é por isso que quando você olha, o estilo visual do jogo é aquele mesmo, que mexeu com o nosso coração. A gente tem personagens que são visualmente simples, assim, pelo menos se você estiver comparando com Persona 5 da vida ou um Final Fantasy, que todo mundo tem 35 que não precisa, eles parecem bem simples, mas super carismáticos. Além dele também o Joe Hisashi, que trabalha nas trilhas sonoras mais amadas do estúdio Ghibli, também tá fazendo essa daqui. Mas, na minha opinião, ele acabou se apoiando demais na trilha sonora do Wrath of the White Witch, e muitas das músicas acabam usando aquelas bases ali, não sendo completamente novas, o que pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Ruim pra quem tava esperando uma coisa bem nova, mas muito bom pra quem vive dessa nostalgia, e quando ouve aquelas partes da música no mapa principal e tal, você fica com o coração batendo mais forte, que foi o meu caso. Pra quem tava se perguntando, não precisa jogar o primeiro jogo pra entender essa história aqui, certo? Ela é completamente separada. E apesar dela parecer se passar no mesmo mundo, é como se ela se passasse centenas de anos depois, e a galera da Level 5 nem garantiu que é o mesmo mundo, não. Vai que é o... como é que fala? Número 3, Sinia 2. San. Vai que é o San no Kuni, alguma coisa assim. Eu não sei falar japonês, gente, eu tô enlouquecendo aqui. Agora vamos falar das minhas partes favoritas. Vamos falar de história, vamos falar de personagem e tudo mais. Começando pela galera do seu time. Na minha opinião, eles são personagens muito legais, mas eles não são tão desenvolvidos assim, o que fica bem triste, porque eles parecem muito interessantes. Eu realmente não entendo por que a Level 5 tem esse problema de quando os personagens entram ali no seu grupo, ela não conseguir mais desenvolver. Mas isso acaba sendo um pouquinho compensado pelos vários NPCs que você encontra aí ao redor do mundo, que tem sotaques diferentes, personalidades muito marcantes, que são visualmente bem legais também e tudo mais. Outra coisa que dá pra notar é que eles se dedicaram bastante a fazer cada um dos mundos desse jogo, porque eles têm culturas bem diferentes. Por exemplo, você entra em um mundo em que tudo é decidido com jogar de dados, desde os impostos, se eles vão aumentar ou não, até se alguém vai ser preso ou não. É muito legal. Também tem outro mundo que tem um olho gigante, fica observando tudo e ninguém pode demonstrar nenhum tipo de carinho lá. Sério, tá muito legal. Isso faz você querer avançar na história do jogo sempre
sempre, porque cada mundo que você entra é mais divertido do que o outro. Aliás, esse é outro ponto muito importante desse jogo, que você não sente o tempo passar. Como ele é feito de maneira bem rápida, tanto nas batalhas quanto na viagem do mundo e tudo mais, você sente essa necessidade de só continuar, não dá aquela canseira de ter que passar 10 horas grindando pra conseguir matar um chefão, nem nada disso. O que é uma das coisas que me faz dizer que Revenant Kingdom é um JRPG pra quem não joga JRPG. Então, se você conhece alguém aí que não tá acostumado com esse estilo maravilhoso que mora no meu coração, é um ótimo lugar pra começar. Mas nem tudo são flores nesse jogo, infelizmente, porque no meu coração, sim, mas eu tenho que pensar em todo mundo, né? Alguns pontos não ficaram tão legais assim. Meu Deus. A gente vê que esse é um jogo que tenta deixar a história de Ni no Kuni um pouco mais adulta. Tanto é que a gente já inicia o jogo com o Roland do seu lado, que é um cara maduro, que vem desse outro mundo onde ele é um presidente de uma nação e tal. Mas ao longo da história você vai percebendo que eles não confiam tanto assim em deixar mais maduro. E pra mim o que mais mostra isso é a motivação da galera mesmo. É tipo, eu vou com essa pessoa porque eu achei ela legal. Eu achei que seus olhos brilham, você parece um rei. Eu quero que todo mundo seja feliz pra sempre. Eu esperava que esse Ni no Kuni tivesse uma história mais acreditável, sabe? Com razões mais profundas pelas quais esses personagens querem avançar na história e tal. Outra coisa que eu fiquei um pouquinho triste é a visão que você tem no mapa, que eu já falei aqui, que fica um bonequinho 3D pequenininho, super fofo, mas eu senti falta do cel shading. É um dos gráficos mais bonitos que a gente tem hoje em dia, e o fato de não ter ele no mapa me deixou um pouco desencantado com o próprio mapa. Na parte da história eu tenho que dizer que o vilão principal demora um pouquinho a aparecer, e isso pode ser um problema pra quem tem dificuldade de se sentir motivado de continuar se não tem uma grande coisa pra enfrentar. E a última coisa que eu não achei tão legal assim é que esse jogo definitivamente não é difícil. Na real, na minha opinião, ele é bem fácil, o que pode ser ótimo pra algumas pessoas e que acaba tirando, como eu falei, essa necessidade do grind no mapa e tal, mas que acaba desmotivando também quem quer um desafio a mais. Acho que ele seria perfeito se tivesse um modo hard ou super hard pra quem já é mais acostumado com RPGs. Mas de resto, eu acho que Ni no Kuni 2 é um jogo que você tem que comprar, é um jogo pra separar alguns dias e se dedicar a várias horas sem levantar do sofá, porque ele te deixa sentindo bem fazendo isso, sabe? Mas o que é que vocês acham? Já estão jogando Revenant Kingdom? E se não, por quê? Porque, gente, eu esperei muito tempo por esse jogo. Muito tempo. Se vocês não estiverem vivendo isso aí comigo, eu vou ficar bem triste. Porque, sério, eu amo Ni no Kuni. Eu sempre vou amar Ni no Kuni. E eu tô amando demais, demais, demais esse jogo. Fala aqui nos comentários o que é que vocês estão achando. E não esquece de dar uma passada também nas nossas redes sociais.